desse chocolate, vamos colocar ele. Lédio Carmona, que estava na transmissão diretamente da sua casa, vai aparecer aqui no nosso telão, do lado do Serginho Xavier. Tava louco para participar do Troca de Passe, né, Lédio? Boa noite. Boa noite, Karine. Tudo bem? Tudo bem. Entusiasmado. Estou aqui, firme e forte, Serginho, sorridente, aquele sorriso. Sabe por que eu estou brincando contigo? Mostrando sua ampla sala. Eu vi na transmissão. No meu café, aqui quietinho. Eu vi na transmissão que você falou assim pro EV. O EV falou que a gente estaria no Troca de Passe, repercutindo com a presença do Lédio e tal. Aí ele falou assim, o Lédio Carmona, sentirei falta dos amigos. Eu disse, eu vou anotar essa aqui, né? Vou anotar para depois saber. Quer dizer que dos amigos... Menino atento, hein? Menino atento, hein? Você viu como eu acompanho seu trabalho, Lédio Carmona? Tava dando moral, tava dando moralzinha pra gente. Sim, mas vamos pro que interessa. Esse resultado de 5-0, como explicar que o Corinthians conseguiu esse resultado diante do Fluminense? Estava com muita vontade, muita sede ao pote? Porque não jogava, não tinha jogado ainda em 2021, primeira partida, né? Bom, podemos começar dizendo que o Corinthians jogou melhor que o Fluminense. Sim. 5-0, eu acho que é um bom início, uma boa pista. O que a gente pode dizer é que o Corinthians quis jogar hoje. O Corinthians quis jogar, quis competir, entrou com fome. O Corinthians tinha um objetivo hoje que ele conseguiu. Eu fiz as contas à tarde, me preparando para o jogo, eu falei, o Corinthians não vai conseguir golear o Fluminense. Se ele goleasse o Fluminense como goleou, ele ultrapassaria o Santos. Ele não só ultrapassaria o Ceará, como ultrapassaria o Santos. Ele teria que vencer por 5-0 para terminar a rodada em 8º lugar, no lugar do Santos. Ele ficaria com um saldo de gols, um gol acima do Santos. E ele conseguiu. Ele fez 5-0 num Fluminense completamente prostrado em campo, pouco competitivo, sem variação, com um jogo completamente anacrônico, e o Corinthians foi passando por cima. O Corinthians fez, de fato, um bom jogo. Mesmo quando o Fluminense ainda tinha alguma organização no primeiro tempo, o Corinthians já era melhor, já poderia ter feito mais do que um gol no primeiro tempo, mas fez só um com o Jô. E o Fluminense tinha erros crassos no jogo, gravíssimos, principalmente de marcação pelo lado esquerdo, né? O Danilo Barcelos fez um jogo muito ruim. O Wellington Silva, que era o responsável pela recomposição, que fez isso muito bem no Fla-Flu hoje, também estava disperso, estava completamente fora de sintonia. E aí os erros de marcação do Danilo Barcelos, que são muito conhecidos, ele é um jogador ofensivamente melhor, é bom na bola parada, começaram a aparecer. E o Corinthians se deu conta disso e no segundo tempo abriu de vez a avenida e conseguiu construir a goleada. Não foi só culpa do Danilo Barcelos, mas foi o caminho mais fácil que o Corinthians achou para conseguir transformar a sua superioridade em numa goleada contra o Fluminense. Talvez tenha sido, talvez não, com certeza a pior atuação do Fluminense no campeonato. Um time desatento, completamente distante daquela equipe competitiva do Odair Hellmann. São 5 jogos já sem o Odair, o Fluminense perdeu 3, empatou 1 e só venceu o Fla-Flu. E o Corinthians cada vez melhor com Wagner Mancini. Muito competitivo, com variação ofensiva, com Fagner muito bem no jogo, com Gustavo Silva, o Mosquito fazendo dobradinha com Fagner pelo lado direito, os dois fazendo um grande jogo, Casares acompanhando pelo meio. E hoje não teve o Otero, que está com Covid, jogou o Vital e também fez um bom jogo. Do meio para frente, o Corinthians foi muito bem no jogo, Cantígio fazendo a distribuição, o Gabriel no seu costumeiro papel de caçador, mas mais equilibrado, mais tranquilo. Enfim, o Corinthians fazendo talvez até a melhor atuação na temporada, com muito equilíbrio, com muita segurança no jogo. E o Fluminense, péssimo em todos os aspectos. O Fluminense parece que venceu o Fla-Flu, chegou aos 43 pontos, não tem mais chance de rebaixamento e parece que ter aberto mão do campeonato. Foi um time muito diferente. Poderia até perder o jogo, mas perder competindo. O Fluminense hoje, gente, não conseguiu competir. A goleada foi muito merecida. O Corinthians jogou para golear e alcançou seu objetivo. E essa vitória por 5-0 é a maior goleada que o Corinthians conseguiu aplicar no Fluminense em 113 partidas entre os clubes em toda a história, inclusive. Na hashtag Troca de Passes, o Nico colocou: faz muito tempo que eu não vi o Timão jogar
e ganhar de 5. Vou dormir bem hoje. Eu acredito mesmo que o torcedor vai dormir muito bem e tranquilo, Lédio. Ô, Karine, a única vitória do Corinthians por 3 gols de diferença tinha acontecido no dia 23 de janeiro. O Everaldo deu essa informação na transmissão, acho que foi contra o Botafogo de Ribeirão Preto, dia 23 de janeiro de 2020, né? Então vai fazer um ano dessa vitória por 3 gols. Depois o Corinthians ganhava de 1-0, empatava de 0-0, 2-0, enfim, são números históricos, não só no confronto contra o Fluminense, como no desempenho do Corinthians em toda a temporada. Mancini chegou, muito contestado, muita gente duvidando dele, ele arrumou a defesa, deu confiança ao time e agora está soltando o time. O time está começando, a cada rodada que passa, a ter mais confiança e aumentar o seu repertório ofensivo. Tudo bem que hoje o Fluminense ajudou. O Fluminense hoje facilitou muitas coisas para o Corinthians, mas o Corinthians tem feito bons jogos e agora tem um mais importante ainda. Segunda-feira, clássico contra o Palmeiras, contra o finalista da Libertadores, o Palmeiras, e aí vai ser uma outra situação. A gente vai ter que ver se o Palmeiras vai ter foco no campeonato, acho que sim, e o Corinthians vai ter mais um desafio pela frente, mas agora com uma posição muito mais nobre na tabela, o 8º colocado, brigando definitivamente por uma vaga na Libertadores, que nem os torcedores do Fluminense imaginavam. O Fluminense está em 7º, nem os do Corinthians, depois daquele início de campeonato tão ruim, né? O Corinthians estava muito mais para Z do que para G4, e agora o Corinthians está muito mais próximo de uma Libertadores. Então, são 2 campanhas surpreendentes. O que destoou hoje foi a atuação do Fluminense. Bom, agora eu vou passar aqui a bola também para o Pedrinho, para o Serginho Xavier, para a gente conversar sobre esse 5-0. Eu estava dando uma olhada aqui na hashtag Troca de Passes, que o Bruno de Oliveira está bem empolgado. Colocou aqui, se o Corinthians ganhar do Palmeiras, briga pelo título. Ele está falando desse jogo que o Lédio falou agora, que é válido pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. Mas assim, Bruno, muita calma nessa hora. A gente está falando do Corinthians encostar ali, né, na zona da Libertadores. Mas uma coisa de cada vez. Inclusive, o próprio Wagner Mancini falou sobre isso na coletiva. Ele falou que era possível, sim, pensar em uma vaga para a Libertadores da América. Fala. Eu acho que é difícil o Corinthians ganhar um campeonato, mas como ninguém quer ganhar, ele pode se candidatar também, né? O título está aí, né? O Campeonato Brasileiro está se oferecendo. Que isso? E dá ele aqui que eu quero. Quer ganhar também, Serginho? O Corinthians não dá, não. Não, eu quero só fazer um reparo, porque eu estou ficando nervoso cada vez que aparece a nossa tela aí, e a gente está com a nossa classificação errada, porque tanto gol que o Corinthians marcou hoje, cadê? O Corinthians não subiu na posição, aí atrás de você. Verdade, hein? Verdade, hein? O Corinthians... Produção! O Corinthians na frente do Santos, exatamente. Verdade, verdade. Depois a gente recebe corneta aqui, ó, na hashtag, não sabe por quê. Mas é porque é aquela coisa, né? Esse campeonato tá tão maluco que tudo muda a qualquer momento. Fala, Lédio. É o que eu falei, o Sardinha não prestou atenção no que eu falei. Se o Corinthians vencesse por 5-0, o Corinthians ultrapassaria o Santos. E o Corinthians venceu por 5-0. O Sardinha tá dormindo. O que a gente pode fazer? Sardinha é o nosso diretor, para quem não sabe, tá? O diretor do programa. Mas ele tá bem quietinho aqui no meu ponto eletrônico, nem se manifestou. Ele falou que nem é responsável por isso, tá aqui, agora se manifestou. Fala, Serginho. Não, só para a gente encerrar esse capítulo matemático e para o Pedrinho falar, você já tinha pedido a palavra para ele, eu queria lembrar o seguinte, né? Com a vitória hoje do Santos, né, a gente vai ter uma final brasileira de Libertadores, já temos o Palmeiras e Grêmio, né, times que estão lá em cima, né? O G4 tá... o G4 ainda a gente pode chamar de G4, mas o G6, que é a Libertadores completa, já está virando G8, desde que o Santos seja um desses esteja no grupo de cima. Do jeito que está agora, o Santos ele caiu uma posição porque o Corinthians passou. Então, nesse momento, Corinthians está brigando diretamente por vaga na Libertadores com o Fluminense. Casualmente, né, o jogo de hoje, com uma diferença enorme, né? Enquanto o Corinthians ganhou os últimos 4 jogos, dos últimos 5 jogos do Fluminense, ele só ganhou 1. Né? Então, uma equipe em alta e uma outra em baixa. E esses dois estão brigando pela última vaga
Libertadores, aquela vaga indireta, né? Claro que o Corinthians pode subir, muita coisa pode acontecer, mas essa é a situação de momento. Olha aqui na hashtag Troca de Passe, o que eu falei? Que a corneta ia ficar ligada. O Marcelo Henrique já colocou, pelo amor de Deus, a classificação errada. Olha aqui, ó, Marcelo, ó. Classificação agora correta. Correta. Essa equipe é muito rápida. Pronto. Agora vamos aqui escutar também o Pedrinho. Pedrinho, foi obviamente mérito do Corinthians que jogou melhor, como disse o Lédio, mas o que aconteceu com o Fluminense? Na tua opinião, claro. Antes do comentário, eu posso fazer uma pergunta pro Lédio? Claro! Lá vem ele. Tomou o pré-treino? Hoje? Tomou? Nossa, não tá vendo o músculo hoje. dele ali? Aqui, ó. Hoje ele tá que tá hoje. Tomou o pré-treino, falou. Calma, Lédio, tem bastante programa ainda pra gente conversar. Não tomei nada. Defender o Sardinha, pô. Eu tenho que comprar a briga do Sardinha. Mas eu acho, Karine, assim, primeiro falando rapidinho do Corinthians, eu já vejo muitas coisas do Mancini, né? E hoje, pra mim, eu tô com o Lédio. Pra mim foi o melhor jogo do Corinthians. Alguns movimentos bem coordenados, né, do time do Corinthians. A gente percebe que o Vital e o Mosquito, que estavam abertos, eles entravam para jogar, como nesse lance aí, né, e davam o corredor para os laterais. Tanto o Mosquito do lado direito dando o corredor para o Fagner. A gente viu o Fagner com muita frequência pelo lado direito, que foi o lado que o Corinthians mais atacou. Pelo lado esquerdo, o Vital entrava também por dentro, abrindo o corredor para o Fábio Santos, que foi menos acionado nesse jogo. Então, assim, são movimentos que são treinados, mais intensidade no jogo do Corinthians, mais volume, jogando mais dentro do campo do adversário, uma coisa mais atual, um futebol mais atual. E com relação ao Fluminense, a minha expectativa, eu acho que da grande maioria, é como seria o comportamento dessa equipe com a saída do Odair. Ele vinha de um jogo, de um segundo tempo muito ruim contra o Vasco, jogou muito mal contra o Atlético Goianiense, aí consegue um jogo competitivo no segundo tempo com o Flamengo e consegue uma vitória. E hoje eu acho, na minha humilde opinião, que faltou leitura, né, para a comissão técnica do Fluminense, que logo nos primeiros minutos a gente já percebia um Corinthians muito forte pelo lado direito, e aí você poderia trazer alguns jogadores para dar um suporte ali para aquele lado, né, ajudar principalmente ao Danilo Barcelos, que estava tendo muita dificuldade de marcar essa dupla ali com o Mosquito e com o Fagner. E o Fluminense é isso, teve uma queda brusca com a saída do Odair. O Odair elevou o nível do Fluminense e botou o Fluminense no lugar onde ninguém esperava no início da competição. A realidade é essa, que todos esperavam o Fluminense brigando para se distanciar da zona do rebaixamento. Esse era o campeonato do Fluminense antes, e ele conseguiu botar o Fluminense lá em cima. E o Fluminense caiu de rendimento claramente com a saída do Odair. Olha só, já vou aproveitar e passar para ti também essa colocação aqui da nossa hashtag Troca de Passes. O Manuel Conrado, Pedrinho, perguntou para você, surgiu o mancinismo no Corinthians? Esses apelidos aí eu não gosto não, mas assim, mas é o dedo do Mancini, assim. Hoje eu percebi um Corinthians, eu acho, um pouquinho de tempo que o Mancini teve para treinar, durante esse período que ele foi ganhando os pontos, isso também foi muito necessário, Karine, que ele de repente não jogava tão bem, ia somando os pontos, e isso dava confiança para os próprios jogadores. Algumas questões individuais, como o Casares, eu acho que o potencial dele é enorme, tem uma capacidade para definir o jogo, bom passe, mas precisava criar uma responsabilidade de ser profissional ao extremo para dar uma resposta dentro de campo. E a resposta está vindo, está fazendo os gols. Eu acho que isso vai dar realmente confiança para ele continuar nessa sequência. O crescimento do Fagner, que passou um período de dificuldade hoje, sendo muito agudo dentro do jogo. Eu acho que a gente já vê um Corinthians com a cara, pelo menos o rosto assim, do seu treinador nesse jogo, que para mim ficou bem nítido, que foi o melhor jogo do Corinthians na temporada. Inclusive, Pedrinho, a gente tem uma análise tática do segundo gol do Corinthians, que a gente vai colocar para também acompanhar e vocês discutirem. Vamos colocar aqui, então, que aí eu consigo falar...